e vamos dar continuidade ao conhecimento das rotinas do departamento pessoal. Como eu havia falado, hoje nós vamos tratar sobre PAT, RAIS, 13º, rescisão e seguro-desemprego. Vamos iniciar nossa aula conhecendo e aprendendo o que é o PAT. Professora, eu nunca ouvi falar nesse negócio chamado PAT. O que vem a ser PAT? PAT é um programa de alimentação do trabalhador. Deixa eu explicar para vocês resumidamente e depois a gente vai lendo os slides bem direitinho. PAT é um programa que a empresa que você trabalha, se ela lhe fornece alimentação, ou seja, professora, eu trabalho e a minha empresa ela me dá R$6 por dia para que eu me alimente. Ou então, eu trabalho e a minha própria empresa, ela fornece a minha alimentação. Lá tem o refeitório e lá tem a alimentação. Então, essa empresa que fornece a alimentação ao empregado, ela precisa se credenciar ao PAT, que é um programa de alimentação do trabalhador. Vamos dar uma olhadinha nos slides. Nos slides. As pessoas jurídicas que pretendem credenciar-se como fornecedores ou prestadores de serviço de alimentação coletiva deverão requerer seu registro no PAT. Professora, mas me diga uma coisa, é obrigado toda a empresa a se credenciar ao PAT? Se ela fornece alimentação, ela é obrigada a se credenciar ao PAT? Não, isso é um ato voluntário da empresa. Porém, existe uma coisa muito importante que as empresas precisam saber. No PAT, a parcela paga pela empresa não tem natureza salarial, ou seja, não se incorpora a qualquer remuneração. Ela não constitui base para incidência nem de FGTS, nem de INSS. Porém, se a empresa ela concede alimentação ao empregado e ela não se cadastrar no PAT, ela precisa incidir INSS, descontar INSS e pagar o FGTS do empregado sobre o valor daquela alimentação. Ou seja, ela não é obrigada a se credenciar ao PAT, mas se ela não se credenciar, ela precisa incluir na remuneração do empregado o desconto do INSS e do FGTS sobre o valor da refeição por empregado. Professora, e minha empresa, ela me dá alimento, mas ela não é credenciada ao PAT. O que será que pode acontecer com ela? Então, se ela não é credenciada ao PAT e ela lhe fornece alimentação, então ela tem que descontar INSS sobre aquele valor e recolher o seu FGTS também sobre aquele valor. Caso ela não queira fazer isso, então ela precisa se credenciar ao PAT. Vamos seguir a nossa aula para RAIS. O que seria RAIS? RAIS é a Relação Anual de Informação Social. Professora, como é que funciona a RAIS? RAIS é uma informação que ela é, como o próprio nome diz, anual, ou seja, todo ano a empresa ela tem que informar isso ao Ministério do Trabalho. Como é que funciona? A empresa, uma vez por ano, envia essa informação ao Ministério do Trabalho. Mas qual é a informação, professora? Então, lá vai constar nome de todos os funcionários que foram admitidos e demitidos e os atuais funcionários também, informações cadastrais, salário, se o funcionário esteve de férias, qual foi a remuneração que ele recebeu durante esse período de férias, 13º, qual foi a remuneração de 13º, a remuneração de salário de janeiro a dezembro, quanto ele recebeu mês a mês, tem que ser tudo explicadinho. Se esse funcionário ele se afastou durante o ano, se ele se afastou por qual motivo, se foi licença maternidade, se foi auxílio doença, o que quer que seja, tudo isso é informado na RAIS. Inclusive, se a empresa ela participa do PAT, ela tem que informar também na RAIS, se ela participa ou não do PAT. Então, tudo isso é visto na RAIS, na Relação Anual de Informação Social. Vamos acompanhar os slides. Qual é a finalidade, professora, da RAIS?
A finalidade é suprir as necessidades de controle estatístico e informações das entidades governamentais em relação à área social. Ou seja, a principal finalidade é o controle de estatística, porque através disso o Ministério do Trabalho vai saber quantas pessoas foram desligadas, quantas pessoas foram admitidas, remuneração, afastamentos, férias, pagamento do 13º, tudo isso pode ser visto pelo Ministério do Trabalho através da informação da RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social. Professora, e essa entrega dessa RAIS, ela é obrigatória? Será, professora, que é obrigatório? Sim, ela é obrigatório. Ela é obrigatória a todos os empregadores, empresas individuais e todas as pessoas jurídicas de direito privado, ainda que não possuam empregados. Como assim, professora? Não entendi. Se ela não tem empregado, então ela não tem o que informar. Não tem salário para informar, não tem nome de funcionário para informar, não tem afastamento. Pronto. Mesmo assim, se ela não tiver empregado, ela tem que fazer uma informação de RAIS negativa, que quer dizer uma RAIS que não teve movimento. Não tem funcionário, não tem movimento, mas ela precisa informar isso, que ela não teve funcionário, por isso não tem movimento. Agora tem uma observaçãozinha importante no nosso próximo slide. O estabelecimento inscrito no cadastro específico do INSS, que é o chamado de SEI, que não possui empregado ou atividades paralisadas, ou seja, ele nem tem empregado e nem está tendo movimento a empresa, a atividade está totalmente paralisada. Durante o ano base, está dispensado de entregar a RAIS negativa. Então, se a empresa for um estabelecimento cadastrado pelo SEI, que é um cadastro específico do INSS, e ela não teve movimento, ela não teve funcionário, e ela está totalmente paralisada, então não precisa entregar a RAIS negativa. Agora vamos entrar num assunto bem interessante, que eu tenho certeza que vai gerar muitas perguntas, viu, Graciane? Se prepare aí. Ok. Que é sobre o 13º salário. Professora, como é que funciona o 13º salário? Ele é devido, professora, a todos os empregados? Como é isso? Como é que funciona isso? Então, o 13º, ele é devido sim a todos os empregados, seja urbano, rural ou doméstico. E quando é, professora, que ocorre o pagamento do 13º? Então, o pagamento do 13º, ele é dividido em duas parcelas. É chamada a primeira parcela e a segunda parcela. A primeira parcela, que é paga em novembro, e a segunda parcela, que é paga até o dia 20 de dezembro. Inclusive, Graciane, tá chegando aí o nosso pagamento da primeira parcela do 13º, hein? Pois é. Novembro tá chegando. Professora, fora esse mês de novembro e dezembro, existe algum outro mês que pode ser pago o 13º? Sim, o 13º, ele pode ser pago nas férias, nas suas férias, desde que você solicite a sua empresa em janeiro do ano vigente. Ou seja, acabamos de entrar em 2009. Professora, eu tô querendo meu 13º junto com as minhas férias, que vai ser em julho. Tudo bem, não tem problema. Você vai lá, solicita a sua empresa que deseja o pagamento do seu 13º junto com as suas férias. Quando chegar em julho, você vai receber, além de suas férias, o 13º, sem problema nenhum. Mas lembrando que você precisa pedir a primeira parcela com antecedência. Mesmo que suas férias sejam em outubro, mas você tem que ir lá em janeiro e dizer, olha, eu quero o adiantamento do 13º junto com as minhas férias, que não vai ter problema nenhum.